Senhoras e senhores investidores, muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, sexta-feira, você já sabe, como é habitual, estamos aqui para fazer a apresentação de tudo aquilo que foi a nossa semana. Vamos reportar tudo aquilo que aconteceu, o que nós fizemos, o que correu bem, o que correu menos bem e quais foram os fatores que movimentaram o mercado esta semana. Você já viu que tivemos aqui grandes eventos, muitos eventos essa semana e tudo isso mexeu bastante com o mercado. Portanto, vamos lá dar início então a este nosso vídeo da sexta-feira, como é habitual. Então, como você já sabe, nós falamos no início da semana, tínhamos aqui um calendário econômico com muitos eventos e eu até falei para você sobre eles. Portanto, dentre eles, os eventos mais importantes que tínhamos aqui nessa semana eram os bancos centrais, que nós havíamos falado aqui no início da semana, e tivemos também agora mais para o fim da semana, ontem tivemos o Banco Central Europeu, e que até trouxe algumas surpresas também, já vamos falar disso, e tivemos hoje, o mais importante de hoje, desta semana, eram os payrolls, não é? O emprego nos Estados Unidos. O que também trouxe aqui algumas situações das quais eu quero falar com você também sobre elas. E vamos ver lá hoje se a gente consegue aqui passar alguma coisa também destes eventos fundamentais para você. Então vamos lá dar início a tudo o que aconteceu. Como você sabe, ontem nós tivemos o Banco Central Europeu, tivemos aqui a decisão da taxa de juros e tivemos também o Quantitative Easing, que falamos no início da semana para você, onde nós demos uma perspectiva aqui daquilo que achávamos que realmente poderia acontecer. O que na verdade aconteceu foi que o Banco Central Europeu nos trouxe aqui uma grande surpresa e isso fez com que tivéssemos aqui uma variação no mercado muito além daquilo que nós esperávamos. E na verdade nada disso era previsível, não era previsto, mas isso na verdade veio somar negativamente contra as minhas posições nessa semana. Por isso eu também quero falar com você sobre isso. Então o que aconteceu aqui com o Banco Central Europeu? Você lembra que eu falei no início da semana que, em razão da ajuda que já havia sido proposta de 750 bilhões de euros, que já estava aprovada, caso não houvesse nenhuma alteração no Quantitative Easing, caso não houvesse uma baixa da taxa de juros, isso também poderia trazer um sentimento negativo e por isso eu tinha intenção de operar negativamente, ou seja, não é operar negativamente, operar em short no euro-dólar. Porque efetivamente acreditava que os fundamentos todos disso pudessem realmente vir a fazer com que o euro-dólar caísse. Portanto, o que aconteceu aqui? Aconteceu uma situação bastante inédita e isso eu quero até mostrar para você aqui, para que você veja. Isso aqui que você vê aqui na tela é a página do Banco Central Europeu, como os senhores podem ver aqui. Então, esta página você também pode ter acesso a ela, é só você utilizar este endereço que está aqui, do Banco Central Europeu, e você pode ter acesso a essa decisão de política monetária, todas as informações que o Banco Central fornece. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu exatamente isso aqui, ó. O montante do programa de compras para emergência foi aumentado em 600 bilhões de euros para 1 bilhão 350 milhões de euros. Ou seja, nós mais do que dobramos o tamanho do pacote. Então, isso não era previsto acontecer, não se falava nada sobre isso, não haviam boatos, não haviam especulações, não havia nada sobre isso. Portanto, o que aconteceu aqui? Os fundamentos alteraram-se. E em razão dos fundamentos terem sido alterados, o que aconteceu? Eu já tinha me posicionado no euro-dólar e depois vou mostrar isso aqui para vocês. E isso me levou o quê? Me levou a uma perda. Por quê? Porque efetivamente todo aquele fundamento que eu passei para você no início da semana de que quando há uma baixa das taxas de juro, o dinheiro fica mais barato, consequentemente a isso chamamos uma política expansionista, que na verdade
É mais ou menos o que os bancos estão a fazer agora, tentando colocar muito dinheiro no mercado de forma a incentivar a economia. Só que, apesar de toda aquela ajuda que eu falei na segunda-feira, então o que era previsto? Que o Banco Central não fizesse mais nada. E foi isso exatamente que eu falei para você no início da semana, na segunda-feira. A minha expectativa e a expectativa do mercado era que o Banco Central Europeu ficasse quieto. Olha, nós já fizemos aqui uma ajuda muitíssimo grande, então para já vamos esperar esse dinheiro chegar à economia, vamos esperar tudo isso começar a rodar para que nós fiquemos, ou seja, para que o Banco Central Europeu ficasse com algum cartucho na manga para poder gastar futuramente. Quando na verdade o que o Banco Central fez é isso que os senhores estão vendo aqui. Aumentamos a ajuda de 600 bilhões para 1 bilhão 350 bilhões. Senhores, eu não sei aonde isso tudo vai nos levar, porque tudo isso aqui que os senhores estão vendo aqui, esse montante do programa de compras de emergência, isso aqui são empréstimos, não são subvenções. Isso aqui é um dinheiro colocado à disposição dos Estados-membros, dos 27 Estados-membros, para que eles possam captar esse dinheiro em forma de empréstimos, ou seja, o Banco Central Europeu compra a dívida dos países, é isso que aqui está. E com isso faz o que? Financia então esses Estados-membros. Aqueles 1 bilhão 750 que eu falei no início da semana, referiam-se a boa parte disso subvenções, ou seja, o que são as subvenções? Entre aspas aqui, para não estender muito, é um dinheiro que é dado, ou seja, você atende o Estado, os Estados-membros atendem a algumas condições, e em razão disso, então, ele tem acesso a esse dinheiro. Outra parte daquele montante de 750 bilhões são destinados a empréstimos. Para além disso, o Banco Central Europeu ainda já tinha 600 bilhões em compra de ativos do Estado, de empresas, aumentou isso para 1 bilhão 350 bilhões. Ou seja, é muito dinheiro que está sendo colocado na economia e isto vai ter um custo futuro. Mas para já nós não estamos aqui para discutir isso. Eu estou apenas aqui para demonstrar para você como o fundamento sempre se reflete no movimento. Então veja que eu tenho dito para você que o mercado nós estamos num momento de paradigma onde muitas coisas, ou seja, os fundamentos do mercado não estão sendo respeitados. As coisas estão acontecendo ao contrário, muitas vezes, da fundamentação, ou seja, as pessoas não estão interpretando corretamente ou não querem interpretar corretamente os dados do mercado. E isso se transforma naquilo que você viu acontecer essa semana. Apesar de nós termos acertado a direção do mercado, termos tido lucros, termos tido uma semana boa, como eu vou partilhar com você daqui a pouco, mas veja o que aconteceu. Todo aquele fundamento que eu falei para você, olha, não se espera que se faça mais nada. Uma vez que se alterou isso, veja que tudo se transforma. E o que aconteceu com isso aqui? É isso que eu vou mostrar para você agora. O que isso fez acontecer? Então vamos lá. Está aqui o nosso euro-dólar. Tudo aquilo que eu havia falado para você no início da semana, que eu queria me posicionar e iria me posicionar caso não houvessem alterações dos fundamentos, não é? Na verdade, a alteração dos fundamentos veio depois que eu já estava posicionado, ou seja, eu aqui busquei uma antecipação ao movimento, por quê? Porque, como nós sabemos, o mercado desconta tudo. E o que aos nossos olhos viam-se aqui no mercado era que todo esse movimento já estava descontado e possivelmente, até por se tratar de um nível técnico, o euro-dólar pudesse vir a corrigir. O que aconteceu? Então, nos 1,1185, que é essa linha amarela que está aqui marcada, que os senhores podem ver, quando o preço atingiu, veja que eu não via nada disso que está desta flecha para a minha direita, ou seja, o que eu via no mercado era isso que aqui está, assim até fica mal para você ver. Mas enfim, quando o preço atingiu então os 1,1185, o que eu fiz? Imediatamente entrei com duas posições, abri duas posições em short selling no euro-dólar,
objetivando, como é óbvio, uma correção dos preços. Sendo que o evento do Banco Central Europeu é esse que você vê aqui nestas duas velas que aqui estão, certo? Que são velas de ontem, de quinta-feira, ao início da tarde. O preço, a partir da hora que eu entrei até começou a corrigir um bocado, eu poderia talvez até ter ajustado o stop aqui ao break-even, mas como eu tinha uma estratégia que era o quê? Começar uma entrada aqui nos 11,85 e depois a minha estratégia era o quê? Caso o preço viesse aqui até a zona dos 1,1255, então fazer um reforço na minha posição. Então eu entrei com duas posições aqui e entrei com mais uma posição aqui. E entrei com duas vezes aqui 0,08 contratos e aqui entrei com mais uma vez 0,08 contratos. Quando entrei aqui e os preços começaram a corrigir, eu tinha aqui uma grande expectativa de que a minha estratégia estaria a funcionar muito bem. Até porque, vou repetir, já expliquei os fundamentos para você na segunda-feira, acabei de reexplicar agora tudo para você, o porquê que eu decidi que tomaria essa posição. Quando, na verdade, a hora que saiu que a Lagarde falou sobre todo este aumento do pacote de ajuda, o que aconteceu? Os preços aqui dispararam. E quando estávamos nessa vela que os senhores aqui veem, eu até achei que a partir daqui os preços voltariam a corrigir. Não acreditei que o movimento continuasse a se manter altista. E aonde que eu tinha o meu stop? Aqui onde você vê, nos 1.13, um bocadinho por cima dos 1.13, 1.13, 0 qualquer coisinha. E o que aconteceu é que efetivamente os preços continuaram a subir e eu fui estopado nas três posições. Veja que a minha estratégia foi mantida desde o início e é isso que eu quero falar para você. Eu tinha uma estratégia definida, que era fazer a primeira entrada aqui na zona dos 1,1185, que foi o que eu fiz, e fazer um reforço nos 1.12, nos 1.1255. Até alguém me mandou um e-mail, não sei se foi ontem até, perguntando-me exatamente o que eu faria, ou como faria, ou alguma coisa assim. E eu disse que caso os preços fechassem acima de 1,1255, não me manteria na posição. E o que aconteceu é que efetivamente os preços não fecharam acima de 1,1255 na quinta-feira. Eles fecharam aqui por baixo. Sendo que, na quarta-feira, perdão, sendo que na quinta-feira, com o Banco Central Europeu, então tivemos esse movimento aqui. Em razão disso, eu fui estopado e tive que assumir a perda nas três posições que tinha aberta no euro-dólar. Nem sempre se ganha, às vezes a nossa visão ou a nossa interpretação não funciona, e veja que tudo estava a meu favor até a decisão de que foram aumentados em 650 bilhões todo aquele pacote de ajuda. Ou seja, era algo que não era previsto, em razão disso eu mantive-me na posição e fui estopado, ou seja, o mercado não me deu razão. Então, senhores, essa é uma posição que correu mal, que mais à frente vou reportar então para os senhores qual foi a perda que tivemos que assumir aqui. Depois disso, em termos de pares cambiais, foi o único par cambial que eu operei essa semana, não operei mais nenhum, foi só o euro-dólar mesmo, porque os demais pares cambiais estão também num momento ascendente, ou seja, estão trabalhando contra a tendência e eu não gosto de operar contra a tendência, então estou esperando o momento certo para tentar poder operar estes pares. Depois, senhores, o que tivemos aqui em relação aos índices? Os índices, na verdade, foi tudo muito bom. Vamos começar aqui pelo SP500, que, como eu sempre digo para você, é o pai de todos os índices. Efetivamente, acertamos aqui na direção do mercado, graças a Deus novamente, temos conseguido ter uma boa visão sempre no início da semana daquilo que é o que o mercado vai refletir em termos de movimento. E isso eu também quero hoje aproveitar e falar com você. Eu até estou fazendo o vídeo mais cedo, hoje são 15 horas, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo são 15 horas e 44 minutos.
E por que eu estou gravando mais cedo? Porque efetivamente a minha semana já terminou. Hoje, às 1h15 da tarde, mais ou menos, eu já terminei a minha semana. E vou explicar já para você por que eu terminei a semana mais cedo. E então, já que terminei a semana mais cedo, não tenho mais nenhuma posição aberta. Como está um dia muito bonito, ensolarado, vou aproveitar ainda para ir para a praia, para tomar um cafezinho com algum amigo, bater algum papo, descontrair um pouco. Então, senhores, o que aconteceu? Efetivamente, acertamos, falei para você que, em razão dos fundamentos que não estão sendo respeitados, ou seja, o mercado está num paradigma que está indo contra os fundamentos de tudo aquilo que poderia ser o movimento, mas, como eu expliquei para você na segunda-feira, nós estamos aqui para ser lucrativos, não para termos ideologias. E nós queremos nos mover em função daquilo que o mercado se mova. Então, como eu disse, acertamos a direção do movimento, isso foi positivo. E quais foram as operações que eu fiz aqui? Como sempre, você sabe os índices que eu gosto de operar, que é o S&P 500, Dow Jones, DAX e o FTSE 100. E esses foram os índices que eu operei novamente durante esta semana. Poderia talvez até ter aproveitado melhor o movimento também nestes índices essa semana, mas em razão daquilo que eu falei para você na segunda-feira, eu tenho que ser sincero, tenho que ser transparente, que muito embora eu tenha acertado a direção, muito embora eu tenha feito uma semana fantástica, uma semana maravilhosa, apesar de ter sofrido perdas no euro-dólar, mas também consegui bons resultados nos índices. Mas apesar disso tudo, eu tive uma semana um pouco, de certa forma, eu diria assim, um pouco intensa, ou um pouco nervosa, porque eu não, quase que não podia acreditar, e é-me difícil acreditar em ver o que está acontecendo nos mercados. Porque realmente eu tenho até hoje, li uma série de notícias e tenho visto aqui uma série de notícias, onde todas as pessoas, e inclusivamente você que opera e que também está aí vendo o mercado, você sabe que toda a gente está a falar a mesma coisa, não é? Que apesar dos fundamentos, não sei o que, o mercado está a subir. Apesar dos maus dados econômicos, o mercado continua com um impulso altista. Apesar dos maus resultados, dos péssimos dados econômicos, o mercado continua isso. Ou seja, toda a gente está a falar da mesma coisa. Mas veja, é bacana que nós consigamos identificar isso também. E como eu disse para você, e quero que você grave isso na tua memória, os fundamentos vão se refletir. Se vai ser hoje, se vai ser amanhã, eu não sei. Por quê? Não basta você estar certo. Muitas vezes é preciso você estar certo no momento certo. Que não adianta você estar certo no momento errado. E por isso que nós temos que entender e conseguir perceber, olha, o fundamento é esse, é mau, ou seja, significa que o mercado deve cair, deve afundar. Também recebi um e-mail essa semana até do Cícero, e onde o Cícero até comentou lá, fez um comentário no YouTube, não foi um e-mail, foi um comentário, falando realmente se não seria o momento de nós nos posicionarmos em curto, começarmos a abrir posições com correlação negativa aqui nos índices tal, em razão de tentar aproveitar um possível movimento. E eu respondi isso para ele, que justamente nós não sabemos o momento em que isso vai acontecer. E por enquanto o que nós temos que enxergar é o paradigma, ou seja, é aquilo que está fazendo com que o mercado se mova. Temos que estar de olho no fundamento. E isso que me deixou, de certa forma, nervoso essa semana. Porque eu acho que até fazia bastante tempo que eu não olhava tanto para os mercados como olhei nesta semana, ou seja, eu tinha sempre uma preocupação em ver se as coisas estavam bem colocadas, se os stops estavam bem ajustados, se as coisas estavam a correr bem, porque de certa forma eu sinto-me também aqui, eu sinto uma responsabilidade em querer ajudar aos senhores em operar melhor, em fazer as coisas como devem ser, e me preocupo em não vos dar um parecer que muitas vezes possa não ser um parecer positivo, e isso deixou-me um pouco ansioso nesta semana.
Então veja que eu também quero e quis partilhar isso com você, porque é o seguinte, não é porque você tenha 10 ou 5 ou 15 ou 20 anos de mercado que muitas vezes você não fique ansioso com as suas decisões, e não é em razão dos trades, era mesmo no sentido de que eu tinha sempre a expectativa de que o mercado pudesse reverter, e cada vez que eu olhava via que o mercado tinha subido ainda mais, então isso foi uma semana realmente interessante. Portanto, senhores, vamos ver aqui o que nós fizemos. SP500 então, vamos lá. Entramos aqui na terça-feira, no dia 2, na abertura desta vela que aqui está, como já havíamos falado para os senhores, ou seja, tivemos aqui um rompimento dos máximos anteriores, dessa anterior resistência não muito importante que aqui estava, mas tivemos aqui o rompimento, sendo que o mercado vem demonstrando através de todas essas velas que os senhores têm vindo a ver aqui, que o mercado tem manifestado o interesse comprador, e nós temos falado disso também. Então assumimos aqui 3 posições já na abertura desta vela, assumimos aqui as 3 posições, posicionamos o nosso stop aqui por debaixo, porque, como eu disse, tinha sempre o sentimento de que o mercado podia mover-se contra nós. Então abrimos aqui 3 posições de 0,04 contratos e fomos com ela até onde? Fomos com ela até esta linha amarela que os senhores veem aqui. Essa que aqui está. E por que só fomos com ela até aqui a esta linha amarela? Porque como tínhamos os payrolls esta semana e eu já havia sido surpreendido esta semana com o Banco Central Europeu, que deu mais do que eu esperava, ou seja, na verdade eu nem esperava que o Banco Central tivesse feito ou fizesse alguma coisa, e na verdade despejou lá um monte de dinheiro no mercado, o que fez com que o euro-dólar efetivamente disparasse e eu tive uma perda lá. Então hoje, antes de sair os payrolls, eu fiquei aqui a pensar, se saírem maus dados, isso efetivamente, vejam os senhores, o que acontece aqui com os payrolls, e eu vou gastar aqui um pouquinho de tempo, nem que depois a gente corra um pouquinho para não ficar muito longo o vídeo. Por que os payrolls são importantes? Porque ele justamente mede a quantidade de pessoas que estão empregadas, e isso significa o quê? Que se há emprego é porque a economia está, de certa forma, trabalhando. Ou seja, com a reabertura econômica que tem acontecido nos Estados Unidos, era bem provável que nós tivéssemos um dado um pouco melhor, não estou dizendo que é um bom dado, mas que tivéssemos um dado um pouco melhor do que aquele que era previsto. Mas, se isso efetivamente não acontecesse, o que iria acontecer? Menos emprego significa o quê? Que a economia está a trabalhar mal, ou seja, indica recessão econômica. Isso faria com que os índices caíssem, ou seja, o fundamento, na verdade, se refletiria imediatamente, quando, na verdade, não foi o que aconteceu. E nós já vamos falar mais um bocadinho aqui sobre isso. Então, qual foi a decisão que eu tomei? Eu acho que era 1h10, 1h15 aqui em Portugal, até não sei exatamente que hora era, mas mais ou menos nesse horário. O que eu decidi fazer? Decidi encerrar todas as minhas posições. Eu já não estava mais posicionado no euro-dólar porque já havia sido estopado. Então eu tinha as posições abertas nos índices, tinha já um bom rendimento e decidi não estragar tudo. Porque vejam os senhores, nós estávamos aqui. Veja tudo que o mercado já subiu. Se ele tivesse descido isso tudo, tinha estragado pelo menos metade do meu rendimento esta semana. Então eu decidi não correr o risco de ficar posicionado na saída do dado e preferi realizar as minhas posições. O que aconteceu aqui? Vamos lá ver, eu vou mostrar isso para você rapidamente para que você veja aqui o que aconteceu nos payrolls. Vamos cá ver hoje. Os payrolls, onde temos aqui 13,30, taxa de desemprego, tá aqui, taxa de desemprego maio. Então veja que a taxa de desemprego caiu para 13,3 quando estava a 14,7. Então, ou seja, nós tínhamos antes
Vamos lá, antes da pandemia tínhamos 3,5% de pessoas desempregadas nos Estados Unidos. Com a pandemia nós fomos para 14,7% da população economicamente ativa desempregada nos Estados Unidos. Então veja que quando nós temos aqui 13,3%, não quer dizer que está bom, está muito mal, porque nós estamos 10 vezes acima do que estávamos antes. Mas, como foi melhor, ou seja, temos menos desempregados do que tínhamos há um mês atrás. No dia 8/5 tínhamos 14,7% e agora temos 13,3%. Então, esse dado é supostamente bom, não é? Porque diminuiu realmente o desemprego. Mas isso não quer dizer que seja um bom dado econômico. Ou seja, aconteceu exatamente aquilo que eu falei para você. A reabertura econômica fez com que diminuísse o desemprego, ou seja, aumentasse o emprego. Então vamos lá ver o que aconteceu aqui no emprego. Onde é que está? Na verdade está aqui, exatamente isso. O que esperávamos aqui? Esperávamos que tivéssemos 19,7% de desemprego e não tivemos 19,7% de desemprego, ou seja, tivemos na verdade só 13%. E isso fez com que impulsionasse novamente tudo, ou seja, trouxe um sentimento ou uma expectativa de que tudo está resolvido. Certo? As pessoas estão a olhar para isso daqui e acham que mês que vem todo esse problema está resolvido e que nós vamos conseguir aqui até agosto voltar para os 3,5%. Tomara que isso aconteça. Eu não quero ver ninguém desempregado. O que eu faço é interpretar a informação que aqui está. E isso que está me dizendo é que realmente é mal. Então fez o quê? Isso fez esse movimento todo que os senhores estão vendo aqui nos índices. Vejam só que coisa brutal que foi esse movimento. Então, da onde eu encerrei as minhas posições, até onde o mercado está agora, já subiu mais 1%. Então, vejam bem, os senhores, eu estaria ganhando aqui mais quase 60 euros por cada posição. Ou seja, eu estaria ganhando aqui no mínimo mais 200 euros em rendimento. Mas eu tomei uma decisão de fechar. E tenho que estar feliz, porque senão, como eu digo sempre, senão você está frustrado quando você perde e você também está frustrado quando você ganha, porque você acha que você ganhou pouco, que você poderia ter ganho mais, então você nunca vai estar satisfeito. Então, senhores, dentro disso eu também quero fazer uma outra colocação aqui, rapidamente, para que isso fique claro. Quero mostrar para os senhores aqui uma coisa. Eu tive a analisar hoje a curva de rendimento dos índices e percebi que efetivamente quero mostrar isso para você aqui. Isso até é uma coisa bacana para você saber também. Vejam os senhores aqui. Estas linhas que aqui estão são um referencial daquilo que eu vou falar para você. Então, qual é o período analisado? O período analisado é entre o dia 11 de fevereiro de 2017 e 15 de fevereiro de 2020. Ou seja, o ano de 2017, 2018, 2019, não é? E até fevereiro de 2020, aqui estamos a falar de um período de 4 anos que está sendo analisado aqui. Então, o que eu quero mostrar para você aqui? Que efetivamente, ou seja, eu tenho esses mínimos aqui, que são os mínimos de fevereiro, que aqui estão, de 2017, 2.319. E tem os máximos atingidos aqui, também em fevereiro de 2020, que são em torno de 3.390 pontos. Ou seja, a média de rendimentos disso aqui me diz que o rendimento médio do SP500 no período analisado está nos 3.040 pontos, ou seja, a somatória entre os máximos e os mínimos a dividir pelo tamanho do período vai me dar aqui o que nós chamamos a curva de rendimento médio, ou seja, é desta forma que nós analisamos aqui até onde o mercado superou ou não o rendimento médio do período.
E vejam que isso aqui é um gráfico em período semanal. Então, senhores, vejam esta vela que está aqui ao lado, que é a vela do mês de maio. Nós fechamos abaixo dos 3.040 pontos, que era, ou seja, o que nós chamamos a curva do rendimento médio do período analisado. Então, até aqui, nós ainda poderíamos dizer assim que seria possível ainda que as coisas continuassem a serem maus, ou seja, ou ainda poderíamos ter aqui um sentimento negativo. O que está acontecendo aqui? Esta vela fechando do jeito que está aqui esta semana, ou seja, superamos a curva de rendimento médio dos últimos 3 anos. Isso teoricamente, e aqui eu quero deixar bem claro, teoricamente, nos diz que voltaremos a máximos. A história nos diz que é assim. Se vai acontecer ou não, eu não sei lhe dizer. O que eu posso lhe dizer é que, teoricamente, esta é a teoria, portanto, daqui para frente o nosso interesse deverá ser sempre comprar, não vender. Porque, na teoria, caso os fundamentos não comecem a se refletir rapidamente, o mercado com certeza caminhará para novos máximos. Então, só para que você fique realmente a par de toda essa situação e fique sabendo disso também, para que isso oriente os seus trades. Veja que nós já estamos aqui a caminhar para os 3.200 pontos. É brutal, é um movimento realmente brutal. O movimento que o mercado fez essa semana é algo excepcional, é brutal. Realmente, garanto para os senhores que muito pouca gente esperava esse movimento, ou seja, a maior força realmente sempre foi no sentido oposto, no sentido contrário, mas que bom que nós conseguimos aqui acertar a direção do movimento. Também ainda neste sentido, vejam os senhores, que o nosso quadro de posições já começa a se normalizar. Já temos aqui no Dow Jones 62 ou quase 62 para 37. No Nasdaq já temos 56 para 43, ou seja, já estamos no normal. No Nasdaq já estamos no normal. No SP 500, os senhores lembram que nós tínhamos aqui 73,6% de posições vendidas. Já temos só 68%. Ou seja, mais para o fim do mercado, você ainda vai ver que vai diminuir mais. Porque à medida que aproxima-se o fecho dos mercados, muita gente vai encerrar suas posições, vai assumir as suas perdas aqui. Então é bem possível que terminemos o dia hoje por cima dos 3.200 pontos. Sendo que o nosso próximo patamar agora de resistência para o SP500 encontra-se aqui. E eu agora, como já falei para você também sobre esta linha, vou movê-la, vou aproveitá-la aqui e vou movê-la para cá. Então, o nosso próximo patamar vai se encontrar aqui na zona dos 3.250 pontos aproximadamente. É até aqui que o SP500 deve vir agora na sua próxima impulso altista, vamos chamar assim, não é? É até aqui que ele deverá vir. Vamos analisar no início da semana se poderemos aqui ter um pullback até uma determinada zona, possivelmente talvez aqui, nesta zona de resistência, ou seja, na zona dos 3.120 pontos aproximadamente, onde de repente vamos ver como o mercado vai se portar, vamos ver os fundamentos, mas poderá ser interessante para nós comprarmos aqui, para levarmos até máximos, ou vamos ver como o mercado vai reagir aqui. Vamos ver tudo que vai acontecer, não é? Então, voltando aqui, está reportada a situação do SP500. Da mesma forma, Dow Jones, a operação foi a mesma, não se alterou nada. Entrei também no mesmo momento, você já sabe disso. Você que me acompanha já sabe, não precisaria nem estar aqui a falar disso, não é?
Quando eu entro no SP500, eu entro em todos os outros, porque o SP os outros índices sofrem contágio por parte do SP. Já lhe expliquei isso também. Entramos aqui, também no dia 2, no Dow Jones, fechamos aonde? Na linha amarela que você aqui vê. Ou seja, 4,63% numa semana. Brutal. Se tivéssemos ainda dentro do trade, estaríamos com 6,18. Eu não sei se algum dos senhores aproveitou aquilo que eu falei no início da semana e também se posicionou. Se você se posicionou, meus parabéns. Você teve também uma semana fantástica. E esse é o meu desejo. E talvez por isso que eu fique um pouco e tenha ficado um bocado ansioso essa semana por causa disso, porque realmente o mercado estava numa situação, num momento em que era ou ir ou vir. Então, correu bem. Se você se posicionou, muitos parabéns. Lembrando sempre que aquilo que eu falo não é uma recomendação de investimento, é apenas a minha modesta opinião. Em relação ao DAX, exatamente a mesma coisa, entramos também aqui no dia 2, como você pode ver, e fechamos também aqui na linha amarela antes do relatório do emprego. A operação foi exatamente a mesma, o DAX foi o índice mais lucrativo esta semana em termos de valores. Teve aqui um rendimento, para mim, no meu caso, na minha situação, teve um rendimento de 5,36%, o que foi fantástico. Foi uma semana realmente fantástica, sem sombra de dúvidas. Depois o K100, que é o FTSE 100, o índice do Reino Unido, que também, como você já sabe, como eu disse para você, eu sempre, quando entro num, entro em todos. Ou na mesma direção. Não significa que entre em todos. Por exemplo, não entrei no Nasdaq essa semana. O Nasdaq teve muito fraco a semana inteira. Teve sempre naquele sentimento de que poderia vir a afundar. Entrei também aqui no dia 2, mesma coisa, nesta vela que aqui está. E fechei na linha que aqui está, que era justamente o 61,8 de FIBO, ou seja, os 6.400 pontos. Foi o que deu menos em termos de rentabilidade percentual. Deu apenas 2,94%. Foi o índice que, em termos percentuais, que menos subiu. Sendo o DAX o que mais subiu, como eu falei para você, e o SP500 também foi bom. Fechou aqui, foi em torno de 3 e qualquer coisa por cento, porque eu já tirei a linha daqui e agora não consigo me lembrar. Então, sendo que o DAX foi realmente o melhor de todos eles. Em termos de rendimento, então, senhores, vamos lá ver aqui a nossa planilhazinha. Como você já sabe, começamos a nossa continha lá no mês de abril com 5.000 euros e fechamos aqui no final do mês de maio com 14.464 euros. Então, o que temos aqui? Conforme eu falei para você, está aqui o euro-dólar. Acho que você consegue ver bem, pelo que eu vejo aqui você consegue ver bem. Está aqui as 3 posições no euro-dólar. Então, perdemos 83 na primeira, 83 na segunda e 33 na terceira. Ou seja, aquela que eu reforcei nos 1,1255 e fui estopado nos 1,13 por ali, foi onde eu perdi 33 euros. As outras que eu abri em 1,1185, perdemos 83 euros cada uma. Ou seja, tivemos uma perda de 200 euros aqui no euro-dólar essa semana. Em relação ao SP500, está mais fácil nós vermos aqui o total, mas, ou seja, foi 175 na primeira, 175 na segunda e 174 na terceira posição. Totalizou 524. O Dow Jones, 206, 206 e 205, totalizou 617. E o recordista, como eu disse para você aqui, foi o DAX. O DAX foi fantástico realmente. Foram 3 contratos aqui no DAX, 643 e 2 de 640. Totalizou 1.923 euros aqui o DAX essa semana. Muito bom, fantástico realmente. E o FTSE 100 ou o K100, 203 numa posição, 202 nas outras 2 posições. Em termos de total, o que isso representou essa semana? Representou um total de 3.472 euros. Ou seja,
Isso em relação à nossa conta, vamos ver aqui, 14.464, eu nem fiz essa conta, mas vamos lá ver. Foi praticamente 24% essa semana em rendimento em razão da conta. Foi muito bom. No total de posições, tivemos aqui então 15 posições abertas, como você pode ver, um total de acerto de 12 e um total de erro de 3, o que nos levou a um índice total de acerto nessa semana de 80%. Muito bom. Fantástico, sem sombra nenhuma de dúvida, a melhor semana que tivemos esse ano. Estamos já no mês de junho, foi a melhor semana desde o início, desde que você está junto comigo, você que me acompanha sabe disso, foi a nossa melhor semana realmente. Vamos ver o que o mercado nos reserva para os próximos dias, esperamos continuar conseguindo manter todo esse impulso que estamos tendo no mercado e vamos nos posicionar sempre na direção, ou pelo menos vamos tentar nos posicionar sempre na direção correta do mercado para que possamos sempre continuar com bons índices de rendimento. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gosto. Se você ficou com alguma dúvida também, deixe o seu comentário aí nos comentários, deixe a sua questão. Eu vou responder como sempre faço. Você sabe que eu não respondo normalmente aos sábados e domingos, mas eu durante a semana respondo sempre a todos os comentários, não deixo de responder nenhum deles. Você tem o seu canal aberto, se você tem alguma dúvida também pode mandar um e-mail e assim que possível eu respondo sempre. Você sabe que aqui os seus investimentos crescem porque você cresce.